O contribuinte e o fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas. E depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O contribuinte e o fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá. Na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos da dedução à coleta de IRS de despesas de educação realizadas no estrangeiro. A área de Imposto sobre o Rendimento da Autoridade Tributária e Aduaneira divulgou, no passado dia 24 de fevereiro, o ofício circulado número 20.252, com um conjunto de esclarecimentos sobre dúvidas que têm sido suscitadas relativamente à dedutibilidade fiscal de despesas de formação e educação realizadas fora do território português. Aquele ofício começa por relembrar que, conforme o número 1 do artigo 78-D do Código do IRS, é dedutível à coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos um montante correspondente a 30% do valor suportado a título de despesas de formação e educação por qualquer membro do agregado familiar, com o limite global de 800 euros, desde que reúna determinadas condições, nomeadamente que conste de fatura comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos do Decreto-Lei nº 198/2012, de 24 de agosto, enquadradas em determinados setores de atividade, segundo a classificação portuguesa das atividades económicas. Por teu lado, define o número 8 do mesmo artigo que, caso essas despesas tenham sido realizadas fora do território português, o sujeito passivo pode comunicá-las através do Portal das Finanças, inserindo os dados essenciais da fatura ou documento equivalente que a suporte, sendo ainda de observar o disposto no artigo 128 do Código do IRS. No conjunto de perguntas frequentes divulgado, é esclarecido que podem ser deduzidas à coleta do IRS, desde que verificados os requisitos do artigo 78-D do Código do IRS, as despesas de formação e educação realizadas noutro país por estudante deslocado no estrangeiro, por exemplo, a fazer um Erasmus, ou as propinas pagas a uma universidade localizada no estrangeiro por frequência de estudante deslocado. Em sentido contrário, esclarece-se que não são consideradas despesas com educação dedutíveis por não cumprirem os requisitos previstos no Código do IRS, as despesas suportadas com as viagens entre Portugal e o país estrangeiro, bem como as realizadas no país estrangeiro, realizadas por estudante deslocado, as despesas com alimentação na cantina da universidade, realizadas por estudante deslocado também, ou a aquisição de material escolar no estrangeiro por estudante deslocado. É também esclarecido que o encargo com o alojamento do estudante deslocado é considerado despesa de formação e educação, desde que a despesa de arrendamento seja decorrente de contrato em que o estudante seja locatário, que o estudante não tenha mais de 25 anos, que frequente estabelecimento de ensino integrado no Sistema Nacional de Educação e cuja localização se situe a uma distância superior a 50 km da residência permanente do agregado familiar. Sendo indiferente que a estada ocorra em alojamento universitário ou através de arrendamento habitacional. E ainda se acrescenta que, para que a renda possa ser considerada despesa de formação e educação, ao abrigo do artigo 78-D do Código do IRS, o estudante deslocado deve ter na sua posse os documentos comprovativos da despesa incorrida e do seu pagamento, nomeadamente o contrato de arrendamento traduzido para a língua portuguesa, e os documentos justificativos do pagamento da renda. Por exemplo, comprovativo da transferência bancária, acompanhado de declaração emitida pelo proprietário do imóvel com a respectiva quitação. Isto para comprovar o valor pago a título de renda em país em que não são emitidos quaisquer recibos de arrendamento. Por fim, o ofício circulado número 20.252 relembra que, não sendo as despesas realizadas no estrangeiro comunicadas pelos seus prestadores à Autoridade Tributária e Aduaneira, para que as despesas que reúnam as condições possam ser dedutíveis à coleta do IRS a título de despesas de formação e educação,
As mesmas podem ser comunicadas através do Portal das Finanças na aplicação informática e-Fatura. Em Faturas, Consumidor, registar faturas emitidas no estrangeiro. Ou ser inseridas como despesa de formação e educação no quadro 6C1 do anexo H da Declaração de Rendimentos, modelo 3 de IRS. Caso em que tem que se declarar todas as despesas do agregado familiar, em qualquer setor, em substituição dos cálculos efetuados pela AT, tendo presente ainda que, se a AT o exigir, devem ser apresentados os documentos comprovativos das despesas de acordo com o disposto no número 8 do artigo 78D e no artigo 128, ambos do Código do IRS. Como este ano já está ultrapassado o prazo para fazer a comunicação das despesas no e-Fatura, resta, para as despesas de 2022, a possibilidade de correção do valor no anexo H da Declaração de Rendimentos modelo 3 de IRS. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais, fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir.